Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com dois empreendedores, dois lutadores, batalhadores do ramo de farmácia para poder contar um pouco da história deles, para poder contar um pouco da vivência, dos desafios, dos sucessos, né? Obviamente, até porque esse ramo de farmácia, quando pega o jeito, é maravilhoso e com certeza a gente tem muita história boa para poder contar. De um lado, a Sara e de um lado, o Léo vão se apresentar, não vou dar spoiler, inclusive a gente antes de começar aqui estava falando, não vou, porque assim, em alguns episódios de podcast a gente conversa tanto antes, né, que acaba a conversa lá, então vamos deixar tudo guardado para poder ser segredo para todo mundo aqui, para a gente conversar, mas primeiro de tudo, muito obrigado e sejam muito bem-vindos, Sara e Léo, a mais esse episódio aqui do Pharma Show. Obrigada. Obrigado, Paulo. Bom, e para a gente poder começar, gente, eu quero a gente começar um pouco contando a história de cada um de vocês, né? A história da Sara, história do Léo. O Léo, gente, pelo menos assim, visualmente parece que o Léo é muito novo, hein? Ou impressão É, minha? A não ser eu que, até me assustei. né? Mas, mas vamos começar com a Sara, vamos dar um suspense no Léo, depois de conhecer a história. Sara, de onde você é? Conta um pouquinho da sua vida, de como a farmácia entrou na sua vida e, obviamente, um pouco do seu negócio hoje. Certo, vamos lá então. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Ivinhema, que é um nome indígena, Olha, e de um rio que passa aqui na região. Eu entrei na vida de drogarias em 2010 através de um casamento. Eu olha. sou fonoaudióloga de formação. Inclusive ainda atuo na área como servidora pública. E eu falo em 2010 porque em 2010 eu me caso com um proprietário de drogaria, que já tinha uma drogaria antiga aqui na nossa cidade. E nessa ocasião eu começo a me interessar pelo negócio e ele era a- pura e simplesmente o proprietário, mas ele não fazia gestão dessa drogaria. Tanto é que essa drogaria vinha capengando num nível muito ruim até essa data. Ele é aquele proprietário antigo que já tinha ganhado dinheiro com farmácia e já tinha no antigamente que não precisava-se muito de gestão, que era um comércio altamente lucrativo, antes de todas as regras de precificação da CEMED, antes de toda a regulamentação da Anvisa. Então, nessa época não precisava-se muito de tanta gestão. E essa farmácia vinha capengando e eu perguntei se ele gostaria de uma ajuda, mesmo sem saber absolutamente nada sobre o ramo. E ele aceitou, e aí eu acabei mergulhando em estudos, em cursos, e comecei a gerir essa drogaria, que nós viemos a reformulá-la completamente em 2015, inclusive trocando de nome, de local, enfim. Assim que eu comecei com drogaria. Que legal, ótimo, muito legal. E você, Léo, conta um pouquinho da história sua. Bom, pelo sobrenome eu acho que é do Sul, né? Pelo menos. Sim, sou de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, né? Bom, o pessoal costuma dizer que eu nasci dentro da farmácia, né? Meus pais têm farmácia há praticamente 40 anos já. Comecei trabalhando com o pai, assim, desde pequeno, né? Então, de uns 13, 14 anos eu já começava aí na farmácia, ficava perguntando sobre as coisas e tudo mais. Até que eu comecei a trabalhar mais formalmente, né? Comecei pelo caixa, atendendo no balcão, e tudo mais. Então, aí eu me formei no ensino médio e comecei a faculdade de engenharia mecânica, né? Nada a ver com o ramo. E trabalhando com meu pai ao mesmo tempo. Só que eu comecei a pegar gosto ali pela farmácia e acabei trocando de curso. Comecei a cursar farmácia, né? E aí eu conheci a Eduarda, que é minha sócia hoje, né? A gente começou a namorar antes, na verdade, e surgiu a oportunidade de a gente abrir uma loja juntos. E aí
comecei, né, empreendendo de fato. Olha aí, interessante porque apesar de histórias diferentes, tem muito a ver com relacionamento as farmácias, hein? Parece que tem casamento também aí. Não é? Se não tem, vai ter ainda, né, Léo? Aham. Ô, gente, mas muito interessante, né? Agora, Sara, se a gente pudesse falar hoje do seu papel dentro da farmácia, como você se veria, né? Você disse em relação ao relacionamento seu, né? Que antes ele não, essa pessoa não tinha gestão da farmácia, e aí você entrou e como é que é hoje o seu papel dentro da farmácia? Quais são as suas ações hoje? É uma unidade dos. Me explica um pouquinho aí esse fluxograma de como tudo funciona e como você encaixa aí. Certo. A minha cidade tem apenas 27 mil habitantes, de acordo com o último censo. Nós temos uma única loja, e é essa loja antiga, lá de 30 anos, que foi reformulada em 2015. E eu me coloco na posição de gestora. É claro que quando você tem uma drogaria de pequeno porte, você transita entre o operacional, o tático, mas eu sou responsável por todo o controle mesmo da empresa, em termos de ação de estratégia. Eu também sou responsável por toda a parte do RH, parte financeira. Legal. E hoje a sua farmácia tem quantas pessoas trabalhando junto com você? Se contar com o meu esposo, nós somos em 7. Legal, legal, ótimo, beleza. E você, Léo? Como é que é hoje sua posição dentro da farmácia? Conta um pouquinho desse fluxograma, quantidade de funcionários, se tem mais de uma unidade. Uhum. Bom, eu tenho 24 anos, né? Não tinha falado ainda. É Eu me verdade. formei em farmácia, aos 22 anos e nós abrimos a primeira unidade em 2020, na cidade de Viamão. Hoje nós temos 4 unidades. São 3 lojas em Viamão e uma na cidade de Alvorada, que também faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, né? Eu me vejo hoje muito como gestor, né? Eu acho que quando nós tínhamos somente uma loja, nós fazíamos de tudo, assim, né? A gente começou em 4 pessoas, eu, Eduardo e mais 2 funcionários, e a gente atendia balcão, a gente até entrega a gente fazia, né? De Olha, carro, assim. Hoje nós somos em aproximadamente 50 funcionários, se for pensar todo mundo de gestão, de balcão, de entregadores também, né? E eu faço mais a parte comercial, né? Então, supervisão de compras, precificação, gestão de campanhas, ofertas, tudo mais. E a Eduarda, ela faz mais a parte de financeiro, RH, né? Acho até o meu contato com o Davi é maior, assim, porque eu sou responsável por essa parte comercial, né? Então, acho que é isso. legal, legal. E você, assim, e aí há uma pergunta óbvia para vocês dois, mas como é que você viu ao longo do tempo, Léo, quando vocês tinham uma farmácia e seu trabalho era operacional, como é que foi essa necessidade, obviamente, essa transição de você ter que deixar cada vez mais? Porque, assim, quem começa uma farmácia gosta do atendimento também, né? Gosta de estar com o cliente, gosta de conversar, de ter o feedback. Como é que foi esse processo de você ir saindo cada vez mais do balcão? Você que chegou a criar algum mecanismo, alguma estratégia para você continuar mantendo contato com os clientes? Conta um pouquinho como é que foi esse seu afastamento do operacional ao longo do tempo. É, eu acho que eu gosto da frase assim de que a gente tem que crescer para depois organizar, né? Então, a gente sempre veio numa crescente, né? Acho que a farmácia é um ramo que sempre cresce, né? Costuma crescer sempre mais que a inflação. Eu acho que é um ótimo ramo. Mas, enfim, a gente vem crescendo e organizando, sabe? E nesse meio tempo eu gosto muito, assim, de estudar, de aprender coisa nova todos os dias. E a gente começa a ouvir a frase delegar, né? A palavra delegar. Então a gente fica assim, tem que delegar algumas funções e tudo mais. Então a gente vai, com o tempo, vai se afastando do balcão, vai começando, né? Eu comecei a comprar, daí eu já não conseguia ficar tanto no balcão. Aí foi surgindo a necessidade de ter um comprador a mais, de ter um gerente, enfim, quando a gente abriu a segunda unidade que eu senti muito isso, porque com uma unidade a gente conseguia fazer de tudo, assim, a gente estava sempre na loja e tudo mais.
Mas quando a gente abriu a segunda unidade, parece que o trabalho, ele não duplicou, ele triplicou, né? Porque é muito diferente, assim. Legal, legal. E você, Sara, quando você começou, desde do momento que você começou até hoje, o que que você veio percebendo dentro da sua gestão, que ela se tornou mais estratégica, menos operacional? Como é que você foi vendo essa mudança sua, obviamente, para esse olhar mais estratégico? Inclusive, hoje, vocês com o trabalho junto com o Davi, né? Isso expressa muito bem isso, né? Que é um interesse e uma vontade não apenas em focar em fazer a coisa funcionar, mas funcionar com qualidade, né? Como é que foi essa transição sua para poder ter um papel mais de gestão dentro da empresa? Mas eu, diferente do Léo, eu nunca fui do balcão. E quando Olha, eu vi, é, quando legal. eu vim para a drogaria, eu já fiz questão de nem aprender a fazer venda. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas eu não faço sequer bipar um produto e fechar a venda. Não faço mesmo, porque eu tinha receio que aí, faltou colaborador, aconteceu alguma coisa, eu sabia que eu ia correr para o balcão se isso acontecesse. Uhum. E quem que iria correr para minha posição? Nós não tínhamos outra pessoa. Em relação à minha evolução assim de gestão, acho que realmente de conhecimento. E quando a gente vai para a mentoria, para a consultoria da DRB, uma das coisas que eu evoluí bastante foi em termos de POP, de padronização de procedimentos, especialmente na compras. Nós não tínhamos uma compra ruim. Eu também não faço compras, eu tenho um comprador. Que claro que numa drogaria pequena, o comprador não é somente um comprador, né? Você nem tem horas, de compras o suficiente. Mas uma das coisas que ficou bem claro é a importância de padronizar. E olha o que que aconteceu durante o nosso processo de mentoria e consultoria em compras, a minha compradora de 8 anos pediu demissão. Olha aí. E se eu não tivesse nessa altura com esse processo estruturado, eu teria passado um sufoco bem maior do que nós estamos passando. Então, eu vejo essa evolução no sentido de padronização. Hoje a gente tem padronização de como operar o caixa, nós temos padronização de como fazer as compras, de como acompanhar essas compras que a gente não tinha Uhum. anteriormente, e assim de outros setores também. Acho que eu evoluo como gestora nesse sentido. Legal, legal. Olha, isso é muito interessante quando você traz sobre a padronização, né? Que a gente fala na gestão empresarial, como documentar os processos, né? Isso aí faz com que a gente tenha a possibilidade de, igual você disse, saiu uma pessoa, entrou outra, não é o fim do mundo. O onboarding ele é feito já baseado em processos já padrão que existem, né, na empresa, né? Mas muito legal essa parte aí. É algo que, como a gente tinha falado, né, me surpreendeu, Sara, de você nunca ter ido para o balcão. Olha que legal, história bem interessante. Agora, gente, quando a gente está falando sobre gestão, a gente obviamente acompanha alguns números, né? No início, esses números eles podem ser alguns, depois eles mudam, né? Hoje, começar com você, Sara. Quais números que você vê que são importantes você estar acompanhando para saber se a farmácia está indo bem, né? Quais são, assim, indicativos? Não precisa ser vários, sei lá, um, dois que você hoje acompanha, que você fala assim, olha, vendo isso aqui, eu vejo que a farmácia está indo com direção boa. É claro que acho que todo dono de farmácia vê venda, né? Venda líquida, crescimento de vendas. Eu vejo ticket médio, isso é básico para a gente também. A gente vê número de itens na cestinha, mas eu costumo focar muito na margem de lucro bruta e também o lucro líquido, porque eu entendo que faturamento é uma questão de ego, porque o que importa, na verdade, é o lucro. É, Então, um dos marcadores que eu mais acompanho é margem de lucro. legal. É, esses dias a gente teve entrevistando uma pessoa para vaga e ela estava falando sobre ticket médio.
e falando que o proprietário da farmácia que ela trabalhava atualmente tinha uma preocupação muito alta com o ticket médio. Mas esse ticket médio é do quê? Que produto que está vendendo? É um produto que me deixa lucratividade? Porque eu posso ter um ticket médio altíssimo, mas com baixa lucratividade. E então, para mim, no meu negócio pequeno, do porte da minha cidade, eu entendo que eu prefiro uma maior lucratividade do que uma venda expressiva que no final me deixa um lucro muito pequeno. Talvez possa ser uma situação diferente do Léo, porque ele tem várias, né? Então ele pode de repente diminuir a lucratividade, mas na soma ele ter um resultado melhor. O Marcelo, bem interessante isso você trazer. O Marcelo Germano, do EAG, não sei se algum de vocês já chegou a ouvi-lo, né? A empresa autogerenciável, ele fala muito sobre isso, que faturamento é ilusão, lucro é sanidade e fluxo de caixa é rei, né? Então, ou caixa é rei, né? Então, você trazendo isso vem muito a calhar, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre margem de lucro, mas é isso mesmo, que legal. Bem interessante esses indicativos. E, Léo, e você? Considerando aí que você está numa região metropolitana de uma capital, e uma capital que envolve outras, né, cidades, como você disse, no entorno, então a competição também aumenta muito, né? Esses indicativos aí que a Sara disse, né? Eles permanecem os mesmos, ou como é que é essa visão sua em relação aos index para você ver se a farmácia está indo bem? As farmácias, né, estão indo bem. Sim, a competição realmente é muito grande, né? Então, a gente não pode, assim, trabalhar com uma precificação do nosso gosto. Às vezes a gente tem que realmente baixar a margem em alguns pontos, mas eu acho que dentro da farmácia nós temos produtos que são geradores de tráfego, né? Produtos que vão chamar o cliente para dentro da loja, e também temos aqueles produtos geradores de renda, né? Que são produtos que não passam uma percepção de preço, né? A pessoa normalmente não costuma saber o preço daquele produto, então são produtos que a gente consegue ter uma margem maior, né? Para compensar aqueles que a gente acaba tendo uma margem menor. Me conta, Chicletes Valdas a Valda é um deles? Valda, acredito que seja um gerador de renda, né? Ah, com certeza. Eu vejo itens geradores de tráfego como fralda, né, medicamentos de uso contínuo, Leites. leites, tipo Ninho, né, Nana, Estogeno, produtos que as pessoas compram com recorrência e produtos que têm um preço mais alto normalmente, né? Então, a, a mãe, o pai vai lá sabendo o preço da tira da fralda já, né? Então, se eu tiver esse produto com preço alto, aquele cliente não vai querer nem entrar na loja, ele vai querer comprar em outro lugar, né? E sobre o lucro ali que a Sara estava falando, eu vejo três, três indicadores assim que são muito importantes para mim, que são as três principais despesas assim da farmácia, né? Acho que o primeiro é o desconto que a gente dá, né? A gente tem uma venda bruta e uma venda líquida, né? E esse desconto que a gente dá, o desconto médio, eu vejo como a primeira despesa, assim. Depois, isso vai impactar no nosso CMV, né? Uhum. E depois as despesas fixas e variáveis, né? Despesa de salário, aluguel, água, luz, e as despesas variáveis que eu entendo que seja como os impostos, que aí a gente não tem tanto controle, assim, né? Isso tudo, para mim, impacta no resultado final, né? Acho também que o lucro é o mais importante, não só o faturamento, né? E acho que é exatamente isso. O faturamento é o nosso ego, né? Porque não adianta eu faturar 1 milhão por mês e não ter um lucro no final do mês. Legal, legal. E se a gente pudesse falar, né? A gente estava falando sobre margem de lucro, sobre produtos, né? Que geram receita, outros que geram até mesmo vontade do cliente comprar cada vez mais de vocês, né? Como é que é hoje a organização, Sara, do estoque de vocês? Né? O que vocês, dentro, né, da realidade da cidade, do negócio, o que vocês levam em consideração? E mais
valorizam na hora de montar, né, um estoque todo, pensando em não só em volume de SKU, mas também em variedade de produtos? Como é que é isso hoje, do ponto de vista de, tá, eu vou escolher o quê para colocar na minha loja? Como é que é esse processo hoje? Olha, quando se trata de perfumaria, para nós ainda é um desafio, porque nós não fazemos parte de nenhum associativismo, não estamos ligados a nenhuma licenciatura de marca. Quando tem essa realidade, eu acredito que talvez seja a realidade do Léo. Eles têm uns indicadores regional, da região, do que sai. Então, existem uns balizadores, né? Na farmácia independente, nós não temos isso. Então, né? Você tem, né, Léo? Os Sim. balizadores de região. Eu não tenho muito essa informação, mas aí a gente acaba naquele tripé, fazendo pesquisas na concorrência, dando uma olhada no que está acontecendo na internet, trocando ideias com os vendedores, o que que vem acontecendo também. E a gente alinhando com o nosso público-alvo. A gente faz uma pesquisinha de público-alvo, pelo menos uma vez a cada ano, porque também não adianta, isso falando em perfumaria, acho que de medicamentos de uma forma geral, não adianta eu investir, talvez, em um número grande de produtos para pele, se eu tenho um público-alvo acima de 60 anos e que está preocupado com suplementação, com qualidade de vida. Então, a gente também leva em consideração o nosso público-alvo. Legal, ótimo. E, Léo, como é que é lá? Essa gestão, essa construção dos seus SKUs, como é que é hoje toda essa forma? E se você, obviamente, puder trazer como que isso foi evoluindo, foi adaptando-se ao longo do tempo? Sim, a gente faz parte das farmácias associadas, né, que é um associativismo aqui que surgiu aqui no Sul. Hoje tem em algumas regiões do Centro-Oeste e Santa Catarina, Paraná também, se eu não me engano, são em torno de 1.500 lojas hoje no associativismo. Eles têm eles fazem pesquisas em Close-Up, IQVIA, né? Então, a gente costuma receber o guia de sortimento, que separa por seções. Então, tem seção, por exemplo, de shampoo, dermocosmético, fralda, absorvente. Então, ali tem informações do ranking de itens mais vendidos, né, de SKU mais vendido, preço médio também praticado, e também se aquele produto ele é performado melhor em redes, em associativismo ou independentes. Então, isso acaba nos ajudando bastante, né, na formação do mix, e acho que é importante também fazer essa pesquisa de público-alvo, como a Sara falou, para ajustar o percentual de cada sessão, né? A participação daquela sessão, se vai ser uma participação maior ou menor dentro da loja. Legal, ótimo. Bom, mudando um pouco de assunto, né, trazendo um pouco mais a questão da gestão do negócio, é, a gente teve em 2020/2021, obviamente a pandemia. Eu sempre gosto de trazer em todos as entrevistas, porque realmente foi um marco para várias empresas, para o mercado em geral, para mudanças de conceitos, mudanças de processos. E eu gostaria de saber um pouco mais, como foi para vocês, né, esse momento de enfrentar uma pandemia que, né, a gente teve várias questões que o pessoal acha que para a farmácia foi uma beleza, que, nossa, quem mais lucrou foi farmácia, não sei o quê. Tá. Conta para a gente um pouco, Léo, como é que foi esse período, né, de pandemia? O que vocês tiveram que mudar, adaptar e o que, obviamente, de interessante acabou ficando, né, como novo processo da farmácia? Sim, a gente abriu a farmácia bem no início, assim, né? No ápice da pandemia ali. Nós começamos a abrir CNPJ, a legalização da empresa, em março de 2020. E foi bem Mas quando foi, deu, assim, né? mas espera aí, O foi boom. antes, já tinha anunciado como é que era essa história? Porque provavelmente se vocês abriram antes, vocês já estavam pensando em abrir, né? Como é que Nós inauguramos em julho sei? a empresa, né? Então, em março, nós começamos o processo de legalização, de abertura de CNPJ,
né, os alvarás, tudo mais. E, a gente atrasou bastante a abertura por conta disso, né? Foi muito burocrático, assim, abrir tudo com um prazo maior. Então, a gente teve um prejuízo, assim, no sentido de pagar aluguel sem a loja estar aberta, né? E, e foi muito engraçado, assim, porque a gente estava com uma expectativa e tudo aquilo bagunçou muito, assim, a nossa rotina, a nossa organização, né? E eu penso que foi um momento bom em questão de faturamento, mas acho que para quem soube aproveitar as situações, as brechas, né, que surgiram. O Então, negócio de vocês, então, uma, já começou no caos já. sim, uma coisa que a gente focou muito foi o delivery, né? Poucas pessoas saíam de casa. Nós estamos a nossa matriz é em um bairro, né? Uma farmácia de bairro, então a gente focou muito assim no delivery, no atendimento via WhatsApp, telefone, né? Isso deu muito certo. Hoje nós somos referência em delivery ali na nossa região. Ó, que legal, que legal. Massa. E você, Sara, como é que foi? Porque provavelmente seu negócio foi antes da pandemia, né? Então, é aquele Sim, um processo negócio assim, bem antigo. trabalhando, chega a pandemia, como é que foi? O que que mudou? Conta um pouquinho pra gente. Acho que, a princípio, aquele susto e medo que aconteceu com todo mundo no país, é, nós não vimos esse alto benefício aí, falar, nossa, a pandemia foi um marco de vendas, foi ali. Não, pelo contrário, nós evoluímos mais em termos de venda o ano passado do que propriamente lá no período da pandemia. Teve alguns meses que foram mais interessantes, mas não diria assim, nossa, esse negócio aqui bombou por conta da pandemia. Não, de forma alguma. Por outro lado, sou bem agradecida porque nós não precisamos fechar a loja, o que aconteceu em muitos locais no país, inclusive lojas que estavam dentro de shopping, né? E, e claro que a pandemia acabou ajudando aí quem era independente, quem estava em bairros, porque as pessoas não se deslocavam mais em grandes centros, não era a nossa realidade. Para nós teve pontos bem difíceis do medo dos colaboradores, é, então foram situações assim de lidar, porque eu não sou farmacêutica. Na época, o meu marido ainda não era, e nós tínhamos a farmacêutica responsável. Ela entrou em pânico, eu tive que mandá-la para casa, porque da forma como ela estava, ela colocaria medo nos clientes, né? E ela, como profissional de saúde, ela tinha que ser uma referência de acolhimento e não uma pessoa assustada. E ela teve que ir para casa por 30 dias, ela teve uma espécie de surto mesmo, de medo desse desconhecido. Na nossa cidade, as drogarias não fecharam em momento algum. Não sei se lá na região do Léo chegou a fechar, mas aqui não fechou em momento algum e o nosso município fechou apenas por 15 dias. É, o que veio para nós de bom, assim, de crescimento na pandemia, foi melhorias. Nós já somos muito conhecidos por atendimento. Inclusive, essa farmácia aqui é conhecida pelo nome do meu marido, que é uma referência de atendimento na cidade. Como é que é? Nós ainda carregamos a nossa loja é muito conhecida na cidade, não pelo nome fantasia, mas pelo nome do meu marido. Então, Ah, você tá brincando? eu retrato aquela Olha, realidade do aham, interior, farmácia que do legal. fulano, né? Então, aqui é Que a legal. farmácia do Serginho, onde a população, especialmente o pessoal mais antigo, tem o Sérgio em alta estima, tem o Sérgio como o profissional de confiança. Então, ele era aquele balconista que depois se forma farmacêutico, se torna farmacêutico, e tem aquele pessoal que às vezes prefere vir na consulta farmacêutica do que passar pelo clínico lá no posto de saúde, porque ele é bem referendado mesmo na cidade. E nós evoluímos mais nisso com a pandemia, Uhum. na questão do atendimento, do suporte, do pós-venda, do ligar para ver como que o cliente estava. Porque se você pensar assim, em aumento de vendas, ao mesmo tempo que você tinha aumento de vendas, você tinha falta de produtos. Então, você também não tinha o que vender do que mais estava precisando na época, você não tinha como adquirir.
Olha aí, olha aí. Se a gente pudesse falar, só para o pessoal que está nos assistindo, né? A sua cidade é mais próxima de qual capital? Quantos quilômetros? Fale isso aí um pouquinho. A minha capital é Campo Grande, Aham. Mato Grosso do Sul. Mas nós estamos mais próximo a Dourados, que Uhum. é a segunda cidade de porte aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Da capital, nós estamos a 320 quilômetros. Uhum. Legal, legal, massa. Bom, isso aí que você trouxe é bem interessante, porque a pandemia ela trouxe isso, né? Falta de insumos, mas ao mesmo tempo oportunidades, né? E oportunidade que fez com que aí vamos lá, é onde que eu quero a opinião de vocês também. Mas oportunidade que fez também com que redes de farmácia fossem desdobrando cada vez mais, né? Diminuindo a margem de lucro, pressionando todo mundo, né? Uma loucura de concorrência e aí a gente vai falar agora disso, de concorrência. Léo, você como um dono de 4 unidades, são 4, né? De 4 unidades Sim. de farmácias, você está indo, e aí depois, obviamente, no finalzinho a gente vai conversar sobre suas perspectivas de crescimento, mas você está indo para poder começar a concorrer também com, né, redes de farmácia, né? Afinal, você não está mais com aquela farmácia, a farmácia do Serginho, referência que o Serginho está lá, né, para poder atender. Me conta um pouco, como é que é hoje essa relação de vocês com a concorrência? Como é que vocês constroem seus diferenciais? Há, igual a própria Sara disse, um processo de ir atrás, entender o que o concorrente está fazendo? Conta um pouquinho para a gente como é que são essas estratégias aí de vocês para poder se diferenciar da concorrência. E se você puder, obviamente, trazer um pouco do tamanho, né, dessa concorrência que vocês hoje estão imersos. Sim, a minha escola, assim, foi a escola do meu pai, né? A maior parte do tempo, tudo que eu aprendi, assim, desde o início veio muito dele, da empresa dele, e ele sempre foi muito barateiro, assim, ele sempre teve um preço muito bom, e acho que até em tudo, assim, né? Até acabando prejudicando a margem dele por esse motivo, né? Só que eu demorei um pouco a ver isso, sabe? Quando eu comecei a estudar mais sobre os DLP, né, o demonstrativo de lucro, o DFC também, que é o de fluxo de caixa, eu fui vendo que a gente precisa ter renda em alguns produtos e outros com uma margem menor, né? E acho que a concorrência aqui é muito grande, né? Nós temos eu vejo três grandes redes, assim, né? Que é a São João, a Panvel e a Droga Raia, né? Acho que a Droga Raia é uma empresa nacional, mas a Panvel e São João são mais regionais. Acho que não tem, na região da Sara não vai ter Panvel e São João, Não, não vai. mas elas vêm numa crescente de lojas gigantesca, assim, né? Onde nós temos a matriz, não existia nenhuma loja de rede, hoje já tem duas, né? Tem uma São João e está inaugurando uma Panvel agora. E também nós temos concorrência da própria Associadas, né? Porque dentro da Associadas existem outros donos, em Viamão tem bastante mesmo aqui do Rio Grande do Sul. Acho que a concorrência é boa, né? Porque ela está sempre nos motivando a ser melhores. E acho que tem espaço para todo mundo, assim, né? O nosso mercado é muito bom. Claro que quando a gente sabe que vai abrir um concorrente perto, assim, a gente fica um pouco incomodado, fica, né, querendo saber os preços, ou fica pensando como que vai ser, mas eu sinto que é um mercado que está sempre crescendo e, de certa maneira, eu fico não 100% feliz, mas fico com um ponto de felicidade de ver que tem grandes redes querendo vir para nossa região, porque eles fazem muito estudo, né? E acho que quando eles têm intenção de colocar uma loja em um local é porque esse local tem um bom potencial. É uma confirmação de que vocês estão fazendo certo, né? É, acho que é isso. Interessante. Legal. E você, Sara? Como é que é hoje na sua, podemos dizer, na sua realidade, toda essa questão
de nós estarmos falando de uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Qual que é o tamanho da concorrência, como que a coisa acontece, o negócio aí, diferentemente lá do Léo, como é que eles falam? É tiro, porrada e bomba. Conta um pouquinho sobre como é que funciona essa concorrência. É um de um lado colocando um para tocar sanfona, outro do lado cantar forró. Conta um pouquinho disso aí. É, nós temos 20 drogarias na cidade de 27 mil Nossa, habitantes. Então, olha, nós temos cara, Nossa, bastante lojas. A gente não tem essas grandes redes instaladas, até porque a cidade é muito pequena. Aqui, em termos de preço, a gente tem a Ultra Popular, que é a briguenta dos preços aí, acho que no Brasil todo, né? Então, que a gente tem associadas aqui, mas associadas têm um foco, pelo menos aqui na minha cidade, mais para perfumaria. hum, São uma loja mais gourmetizada, com outro tipo de público-alvo. Então, ela não é uma concorrente direta nossa. Olha, eu ouço falar, eu não sei. Também não sei se eu quero viver a realidade da droga raia e drogazil vindo para cá, não. Mas eu ouço falar que é melhor você concorrer com pessoas que sabem fazer negócio do que você concorrer com gente que não sabe fazer conta. E aqui na minha cidade é cheio desse povo, né? O povo que abre as suas drogarias, abre as suas farmácias, e são pessoas que não sabem fazer conta. E quando eu falo que são pessoas que não sabem fazer conta, não é tirando o mérito das pessoas, mas é pessoas que trabalham com preços que a gente sabe que é inviável. hum. E quando você vai colocar isso lá no seu DLP, você fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou ficar aqui trabalhando 12, 14 horas por dia para eu ter uma venda, aí que eu volto, né, na métrica da vaidade, que no final não vai me deixar nada. E então é ruim concorrer com quem não sabe fazer conta, entre aspas. É legal, olha, isso é muito interessante. Mas a gente vê sempre, né, no final das contas, Sara, que essas pessoas que começam a fazer loucuras, logo, logo fecham, né? Então é aquele negócio assim, se eu manter o meu negócio baseado em parâmetros, né, que vão me trazer lucro, minimamente um lucro que, né, faça meu negócio ter um reinvestimento, né, na própria infraestrutura, isso aí é algo que se mantém, né, ao longo do tempo, né? Por mais que o ritmo de vendas talvez possa ser menor, mas o ritmo que dá lucro, né? Então, é muito melhor esse ritmo, né? Mas, gente, ó, tô gostando demais da nossa conversa, só lembrar o pessoal, se você estiver acompanhando este episódio, estiver gostando, deixe o seu joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque o Instagram é uma tristeza para poder entregar hoje em dia vídeo assim organicamente. Você coloca o sininho, vai aparecer o Badget lá no seu celular, notificação. Então, ative o sininho para a gente poder sempre ter episódios muito legais como esses. Gente, agora me conta uma coisa. Qual que vocês colocam assim, que cada um, obviamente, para cada um de vocês, mas que foi assim, o marco principal de mudança na empresa de vocês, na farmácia de vocês. Você fala assim, a partir desse dia mudou muita coisa. Uma ação, talvez, que vocês fizeram, ou algo que vocês implementaram, ou algo que vocês excluíram da empresa. Conta um pouquinho sobre esse marco aí o que o Flávio Augusto chama de ponto de inflexão, né? Léo, conta um pouquinho pra gente, qual que foi o seu maior ponto de inflexão dentro dessa jornada sua? acho que tiveram vários, né? Mas penso quando nós abrimos a segunda unidade, que a gente não estava 100% do tempo em cada loja, né? É impossível, a gente não é dois. E acho que isso nos forçou a evoluir muito, né? Então a gente se obrigou, assim, a estudar um pouco mais sobre gestão, né? Acho que eu comecei a estudar sobre puramente gestão, né? Eu tinha uma visão antes mais de estar no balcão, de atender o cliente diretamente. E quando eu senti a necessidade de sair do operacional, assim, a gente nunca sai totalmente do operacional, né? Mas quando eu senti essa necessidade, assim, acho que foi esse ponto, sabe?
Legal. Acho que a gente só sai do operacional 100% se a gente tiver uma empresa que tem CEO, CTO, COO, você vira conselheiro da É, empresa, o chairman da empresa. Aí talvez nesse momento, né, igual por exemplo, hoje o Thales Gomes da G4 Educação mas até lá, gente, a gente vai ter que ter um pouco de operacional, né? Não tem como, eu acho. sim. Mas que legal, que legal. Ótimo momento. E você, Sara, qual que você vê que foi o ponto de inflexão dentro da sua história da empresa que mudou muita coisa? Foi um dia que você Acho que rodou, foi. rodou a baiana, falou assim, a partir de hoje nós vamos fazer isso? Conta aí. Eu acho que foi nessa reformulação mesmo da loja, onde nós trocamos nome, trocamos a layoutização, trocamos o ponto, que foi em 2015. Legal. Esse ponto, até Isso, assim, não estava aqui na ponto pauta, mas comercial. então, mas esse ponto Hum. não estava aqui na pauta, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Como é que vocês pensaram em mudar o ponto? Foi um estudo que vocês fizeram? Ou foi tava na cara, assim? Como é que foi essa discussão de mudar um ponto, mudar um nome? Conta um pouquinho dessas mudanças que vocês fizeram. Olha, eu na época, eu estava entrando no negócio, eu não sabia de número de passantes, de ferramenta, não sabia nada disso. Mas aqui na nossa cidade, acabou acontecendo uma migração do comércio. Então, o ponto onde a gente estava, nos anos que o Sérgio monta a primeira drogaria, era um ponto excelente, mas depois tudo vai migrando, vai subindo essa avenida que nós estamos. Olha E aí. aí, lotérica muda de lugar, lojas de alto fluxo mudam de lugar, e nós ficamos numa região morta da cidade. Então, para nós mesmo, intuitivamente, foi fácil de fazer. A cidade está mudando, então nós sabíamos que tínhamos que subir e subimos nessa avenida 5 quadras. Claro que hoje, se eu fosse montar uma segunda loja, não sei se você vai falar sobre o que a gente está pensando no futuro, Sim. mas aí hoje eu sou mais consciente, né, que existe ferramentas e estudos e você pode contratar empresas para fazer estudo para você. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Legal. Agora, antes da gente passar para essa parte, exatamente, a gente tem muita coisa para poder falar ainda, mas antes da gente passar para essa parte do futuro, ô Léo, você é daquelas pessoas que fazem gestão da farmácia colocando uma de frente para outra, porque até hoje eu nunca entendi isso. Depois você pode até me contar. O Davi, um dia eu comentei com ele num episódio do podcast, ele quase morreu de rir. Eu falei, mas, cara. Como é que é hoje essa distribuição sua? Ela é em diversos pontos ou não? Você tem uma de frente à outra mesmo? Conta um pouquinho disso. Sim. Bom, nossa matriz, ela fica em uma avenida movimentada, né, com alto fluxo de carros, porém, na nossa quadra, onde a loja está, ela não tem um fluxo de passantes a pé muito alto, né? Então, a questão da pandemia fez com que a gente se obrigasse a focar no delivery, mas isso também, né, a questão do nosso ponto fez com que a gente se obrigasse também a focar muito no delivery. A gente focou muito em o cliente que ia até a loja em ficar com o nosso contato, né, a gente avisar que fazia o delivery e tudo mais, para conseguir ter uma boa cartela de clientes, né? Uhum. Mas com o tempo eu fui vendo que é muito melhor a gente abrir uma farmácia em um ponto com um fluxo de passantes, né, com um bom fluxo de pessoas, porque esse crescimento se torna muito mais rápido, né? O nosso crescimento ele foi constante, mas pequeno, sabe? Então a gente demorou bastante tempo nessa loja até atingir uma estabilidade de faturamento, né? Mas respondendo à tua pergunta, nós temos 3 farmácias hoje, né, nessa mesma avenida. Quando a gente iniciou, a gente tinha um grande concorrente ali, que é uma farmácia que também faz parte das associadas, né? É uma modalidade de parceiro, né? A gente não utiliza a bandeira e ele também não utilizava. Mas a gente via ele como uma referência ali no bairro e com o tempo nós fomos crescendo, né? Pegando um pouquinho do espaço, assim, e e a gente acabou comprando essa farmácia no final do ano passado. Foi em novembro, dezembro, mais ou menos. Então, e essas lojas, elas ficam a 200 metros de distância uma da outra, né? Olha aí.
a gente ficou bem pensativo assim sobre o que fazer, qual marca utilizar, né? Se utilizaria a mesma marca, porque realmente fica muito perto uma da outra, né? A gente não não sabia assim. A nossa ideia é talvez mudar essa matriz de local, né? Ir para um ponto mais acima assim da avenida. E a terceira loja nós abrimos no final na metade do ano passado, e nós decidimos aí usar a bandeira associadas, né? Justamente por isso, para não ficar a mesma marca ali e para ter aquela pessoa que gosta de ir numa loja e não gosta de ir na outra, mas no fim é o mesmo proprietário, né? Tá entrando dinheiro no mesmo lugar. Acho que a questão de ter vários pontos no mesmo lugar é bom, porque se torna uma referência de farmácia, né? Então a pessoa, quando pensa em farmácia, pensa em ir naquela região ali, porque sabe que vai ter várias opções. Se ela de repente entra numa farmácia e não tem o que ela está procurando, ela vai ter mais opções de escolha, né? E acho que isso só faz com que o mercado cresça, sabe? Então, às vezes, se tu tá sozinho num local, tu vai dominar o mercado, mas o teu mercado não vai ser um mercado tão grande. Sim, legal, legal, massa, tá? É isso. Agora, mudando um pouco de assunto e voltando lá no Serginho, como é que a gente vai conversar agora sobre atendimento, né? A gente sabe que a farmácia em vários lugares, ela é considerada não apenas um lugar para a pessoa ir comprar alguma coisa, mas também um lugar, um ponto de referência, de segurança, né? É a cidade, não que eu nasci, mas que eu morei muito tempo durante a minha infância, adolescência, juventude. Ainda sou jovem, viu? Não tão quanto você, Léo, mas ainda sou jovem. É a cidade de Monte Carmelo, que é uma cidade pequena também, 50 mil habitantes, fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Então, Uberlândia vocês conhecem, né, no sentido do nome. Mas lá você tinha a farmácia do Célio, né? Drogaria Regina, mas farmácia do Célio. Então, todo mundo conhecia. Chegava lá, o Célio não apenas era uma pessoa que atendia, mas, cara, muita gente levava em consideração mais o Célio do que muito médico, muito médico. Era bizarro, assim, não, vai lá no Célio que ele vê isso pra você, vai lá no Célio, cara, esse cara, e sabia mesmo, não era só nome, referência, mas é realmente algo prático. Começar pela Sara. Sara, como é que é hoje? Você trouxe já um pouco sobre isso, mas aprofunda um pouco, como é que é hoje esse atendimento que vocês fazem e o que que essas pessoas da sua cidade esperam, né, de um atendimento da farmácia? A gente nunca desconsidera a questão preço, apesar do Serginho ser muito resistente, sim, à precificação, dado a esse ao poder que ele tem de indicação e de confiança, né? Então ele é bem resistente à precificação, mas a gente não pode desconsiderar nunca o preço. Quando o Sérgio atende, acontece algumas situações, até você está falando da questão do médico, que acontece muito aqui na cidade. Aqui acontece uma situação bem, vamos dizer, exótica. As pessoas pegam os receituários e, como o Serginho é de muita confiança, ela vem com a receita para o Sérgio ver se o medicamento que o médico passou, veja a loucura, realmente é aquele medicamento que a pessoa deve tomar. Se a dosagem está certa, ou se o Sérgio sugere alguma outra medicação. Então, ele tem esse tipo de poder de indicação e de venda. As pessoas vêm muito para olhar a garganta, olhar o ouvido. Então, essa parte de serviço farmacêutico, agora ele está já realizando as primeiras consultas como farmacêutico, solicitando exames dentro da atuação dele. Então, a pegada que ele realmente é um. E acho que hoje nós temos mais uma ou duas, no máximo, drogaria na cidade, onde a pessoa é reconhecida pelo atendimento. E a nossa pegada é essa. E o Sérgio, além de tudo, ele é um cara bem exótico, tá? Ele dança, ele pega os clientes pela mão, Mas dança, como ele... assim? Não, conta mais sobre isso aí, lá. Não estou entendendo, não, ai. Como é que é isso aí? Não, assim, ele é de colocar as modas de viola,
de dançar com os clientes, ele ainda acompanha as pessoas à porta, ele acompanha as pessoas ao caixa. Nós tivemos uma reformulação aqui da avenida e tirou o asfalto, ele foi para o meio da terra, fez uns vídeos de faroeste, tirou umas fotos, ele é bem exótico também, Eu bem preciso conhecer esse. divertido, um padrão influente, bem típico de venda. Por isso que eu falo, não tem nada de gestão com ele, se deixar ele tira a precificação aplicada e coloca de uma forma para agradar o cliente, mas sim, ele é uma pessoa bem cativante e de muita autoridade na cidade, no ramo de atuação dele. Legal. E, Léo, você já contratou vários Sérgios para cada loja sua? Como é que é isso hoje? Como é que é o atendimento seu em cada farmácia? E, obviamente, o que que as pessoas, né? Se você pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, tá ali perto da Rua Ferreira Lobo, o pessoal nem olha na cara do atendente, né? Cada situação, cada lugar tem uma cultura, né? A sua cultura, ela tá mais pro lado da Ferreira Lobo ou tá mais pro lado do Sérgio? O que que as pessoas esperam hoje de uma farmácia aí em Porto Alegre? Eu acho que é um misto, sabe? Acho que tem pessoas que vêm na loja e são meio fechadas, assim, não querem saber muito, ou vêm com a prescrição e querem aquilo ali da prescrição, não querem muito assunto, né, compram e vão embora. Mas também tem pessoas que chegam, que querem uma atenção. Eu vejo uma diferença nas lojas de Viamão e na loja de Alvorada. As lojas de Viamão têm a população tem uma renda mais baixa e em Alvorada uma renda um pouco mais alta, assim. Então a gente vê que a população ali da região da farmácia de Alvorada tem mais acesso a médico, a consultas, a exames, né? Então eles vêm já com a prescrição, às vezes eles, como eu falei, né, querem somente aquilo, não dão muita atenção pro farmacêutico, né? Não valorizam tanto o papel do farmacêutico. E já em Viamão, a gente tem uma população que não tem tanto acesso à saúde, né? E eles acabam valorizando muito ali o farmacêutico, o atendente, porque eles veem a farmácia como o primeiro estabelecimento de saúde, né? O primeiro Olha, acesso à saúde, assim. Então, eu acho aí é a parte assim, que eu gosto muito da farmácia, da minha profissão, de estar ajudando essa pessoa, de estar dando uma orientação, né? E eles veem muito valor nisso, sabe? Então, eu vejo assim, uma pessoa que entra na farmácia, ela normalmente está com um problema. Dificilmente alguém entra é, na farmácia não, feliz, né? Então, a gente tem que sempre ter atenção, analisar a situação do cliente, ver quais são os problemas deles. Às vezes, nem eles mesmos sabem quais são os problemas, então a gente tenta identificar esse problema e tenta solucionar esse problema, né? Seja com um orientar sobre um hábito de vida ou indicando produtos, né? Nem sempre vai ser o produto que vai resolver, às vezes é um hábito, é, né? Às vezes um exemplo, né? Ele está tomando um medicamento não estando em jejum, ele deveria estar tomando em jejum e só isso já muda a vida dele, né? Então, às vezes é no detalhe assim que a gente acaba ajudando muito o paciente. E acho que quando o paciente tem isso, ele passa a ver valor e não somente o preço, né? Então, acho que o atendimento é muito isso para mim, fazer com o cliente veja o valor e veja que a gente está agregando na vida dele. que legal, legal, massa. Gente, agora, continuando a falar dos clientes, né? O que que eles esperam de vocês? Agora, uma coisa é eles esperarem de vocês, a outra coisa é eles ficarem junto de vocês. E aí a pergunta que vem começar por você, Léo. Quais hoje são as estratégias que vocês usam para. Não precisa abrir a caixa preta, viu? Eu sei que tem estratégia que não
resguardada até mesmo para a concorrência não ir lá e pegar, mas quais são as estratégias hoje que vocês usam para poder ter o cliente de uma maneira mais fiel com vocês, né? Que a gente sabe que tem o cliente corredor atrás de preço, né? Que eu chamo de cliente urubu, né? Só quer preço, só quer desconto, só quer preço, só quer desconto, mas também tem muito cliente que, igual você disse, busca essa atenção, esse laço, esse elo, né? Essa confiança. Como é que é hoje o processo hoje de vocês, de uma maneira até mais estruturada de fidelização de clientes? Sim. Bom, tu falou sobre caixa preta, né? Eu acho que eu sou bem aberto, assim, eu acho que É. não tem por que esconder, né? Acho que o nosso mercado, assim, quanto mais unido for, melhor vai ser, porque a gente só tem a crescer juntos, né? E eu vejo que a gente, como eu falei antes, né? A gente trabalha com itens que são uma isca, assim, que o cliente vai ver esse produto e vai querer entrar na loja, né? Mas isso, né, ter o preço vai fazer com que o cliente vá e compre aquele produto e vá uma vez na loja. Agora, é diferente de manter ele, né? De fazer ele voltar sempre. Então, acho que o que eu falei antes também tem a ver sobre isso, né? Quando ele enxergar o valor, quando ele vê que tem um diferencial, né? Não somente aquele preço. E acho que quando ele vê o valor, ele vai voltar, né? E, enfim, a gente tendo preço, com certeza vai ter pessoas que vão lá, vão comprar só aquele produto, vão ir somente atrás de preço, só vão ir. Mas também tem pessoas que vão entrar na loja, vão receber aquele atendimento diferenciado e vão, né, acabar comprando mais coisas, né? Coisas que eles não têm, às vezes, tanta percepção de preço. Não quero dizer que a gente vai ser mais caro nos outros produtos, né? Mas que a gente vai ter um preço normal, né? Não um preço super agressivo. Então, a gente tem que, eu acho que é um preço que a gente paga de ter aquele cliente que realmente entra, só compra um produto mais barato, não te deixa tanta margem, né? Não é um cliente lucrativo, Uhum. mas a gente acaba ganhando daí na quantidade, no volume e conquistando clientes que vão, né, ter uma lucratividade maior, no caso. Você é bom de dança, Léo? Não. A Sara já deu aqui, ó, já deu spoiler aqui de como fidelizar cliente, hein? Você põe um modão lá, né? Aí a gente vai ter que pegar uma música um estilo musical mais tradicional aí da região. Qual que seria? É a música gaúcha, né? É o Música CTG. CTG. entendeu? Para a gente poder. Então, ó, a Sara já deu esse spoiler, viu, Léo? Mas, ó, Sara, além de dançar e de encenar faroeste, me conta, quais são as formas hoje que vocês têm de fidelizar cliente na farmácia? Então, para a gente, o objetivo, acho que maior de fidelização é realmente nesse cuidado ao paciente, esse cliente paciente. E esse cuidado vai, assim, desde a pessoa procurar a drogaria como um primeiro local de estabelecimento de saúde e o Sérgio entender que não, que a pessoa não está bem e que não é para esse estabelecimento e até chegar a pegar esse paciente e levar no hospital. Não, você não está bem e eu não simplesmente, olha, você precisa procurar o médico. Não, eu vou te colocar no meu carro e eu vou levar você no hospital municipal da cidade. Olha aí. Eu entendo que essa é uma conduta que faz um diferencial realmente no atendimento dele, porque eu entendo que talvez num outro local o farmacêutico entenderia que era uma situação que requeria urgência, mas diria, olha, você precisa ir para o hospital ou procurar um médico. Nós temos aqui um farmacêutico que, se preciso, ele pega a pessoa e leva até o hospital. Isso é tão interessante, Sara, porque você falando isso, eu lembro de um dos gatilhos mentais mais importantes dentro até aquele livro Armas da Persuasão, não sei se vocês já chegaram a ler, mas que é a reciprocidade, né? Porque quando você faz algo nesse sentido para o cliente, que não tem absolutamente nada a ver com o nicho de vocês, que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho de vocês, mas faz aquilo para poder ajudá-lo, porra, aquele cliente talvez ele vira fiel 10, 15, 20 anos e ele nem sabe por quê, né? E é o senso de gratidão, muito legal. Nunca tinha ouvido nada assim, parecido com isso antes.
Bem interessante. E quando ele faz isso, ele não faz no sentido da venda mesmo, né? O Claro. cliente nem comprou, Sim, nem sim. ele faz no sentido de preocupação com o bem-estar. E aí ele acaba trazendo talvez famílias, né, que É, ficam muito agradecidas, mas não que ele usa, isso não sim. é uma estratégia que ele usa, né? Mas se você falar assim, em estratégia, hoje, mesmo o Sérgio sendo farmacêutico, nós continuamos com a farmacêutica que era responsável técnica anteriormente. Então, é uma drogaria muito pequena, mas onde nós temos dois farmacêuticos atendendo, nossos balconistas são dois farmacêuticos, e quando eu penso em contratação e ampliação dessa loja, a gente passa uma ideia aí de querer contratar profissionais que sejam farmacêuticos ou que estejam cursando a faculdade de farmácia, para que a gente garanta essa qualidade de atendimento. Vamos ter que começar a Ô, levar Sara, dourados para aí, hein? Paulo, eu queria só dar um complemento aí, né? Acho que para a gente saber solucionar o problema do cliente, a gente precisa ter muito conhecimento, né? Então, eu falei que a gente precisa saber qual que é o problema do cliente, fazer uma anamnese, né? E saber também sugerir a melhor solução, né? Que nem sempre vai ser um medicamento, mas pode ser uma mudança de hábito de vida, enfim, alimentação, tudo mais. É muito importante o conhecimento para isso, né? A gente precisa saber para fazer a anamnese, até para saber quais perguntas fazer, né? A gente precisa estar sempre em constante aprendizado, sempre fazendo um treinamento novo, enfim. E com nós aqui, que somos em torno de 25 a 30 atendentes, né? É um desafio, assim, para nós manter esse nível de conhecimento linear, né, com todos os atendentes. Então, eu vejo a necessidade, assim, de um treinamento constante com os atendentes, sabe? Realmente, E a presença do farmacêutico, né, é fundamental. realmente, realmente. Muito legal. Agora, ó, já vamos colocar lá o currículo lá do pessoal em Dourados, na Universidade Federal Dourados, né? Para o pessoal vir aí, porque eu vou te falar, viu, ô Sara, se a gente for começar a expandir aí só com farmacêutico atendente, nós vamos precisar, hein? É assim, é claro que financeiramente isso é como eu falo, é só uma ideia que nos passa, Claro. né? Pô, o Davi vai te ajudar, Mas, o Davi vai te ajudar a colocar isso em prática. mas seria assim, digamos, talvez no plano dos sonhos, uma farmácia onde nós tivéssemos pessoas realmente mais que habilitadas para atender. Legal, legal, ótimo. E, gente, bom, vamos falar agora em relação a onde você quer estar daqui 5 anos, né? Eu sempre faço essa pergunta com os meus clientes, com os entrevistados. Começar por você, Léo. Onde que você, né, enquanto pessoa, não só apenas como profissional, mas enquanto pessoa, quer estar daqui 5 anos? E aí sim, em relação à profissão, o que que você pensa aí em relação à sua loja? Você pensa em ter mais unidades dela? Conta um pouquinho em relação a esses planejamentos e vontades para o futuro. Bom, eu me considero uma pessoa bem ambiciosa, assim, acho que... E eu gosto muito do que eu faço, né? Então, eu me vejo, assim, daqui uns anos com, sei lá, 50, 100 lojas, acho que é um sonho, um objetivo meu, né? E nós estamos agora para abrir mais uma unidade, né? Nós estamos negociando num ponto que é muito bom, assim, praticamente num centro, né? Não é o centro de Viamão, mas é num bairro que é tão grande quanto o centro. E, mas, assim, eu acho que por um bom tempo eu não vou querer abrir uma sexta unidade, porque eu quero estruturar muito bem essas unidades que a gente tem, né? Organizar os processos, acho que tirar o máximo de todas essas unidades para daí começar a pensar em ampliar, né? Eu vejo, assim, muitas empresas que acabam crescendo muito, né? Muito rápido, mas não crescem com uma estrutura sólida, né? Então acabam passando dificuldades no futuro, assim, justamente por isso, por não ter a estrutura, né? Acho que é como um prédio, né? Se tu vai construir um prédio muito alto, ele tem que ter uma boa fundação, né? Uma boa estrutura. Legal, legal, ótimo. Essa parte de processo
é fundamental, né? E o bom é que vocês de farmácia e alguns outros nichos, vocês entendem essa necessidade, né? Porque eu acho que vocês já trabalham com tanta coisa que é coisa restritiva, coisa burocrática, processual, vocês já vivem isso, né? O dia a dia, né? É, Sim. então, isso para vocês é um processo a mais dentro da empresa, né? Bem interessante. Eu acho que eu vou começar a atender só farmácia, viu, gente? O pessoal tá muito empenhado, hein? Ô, Sara, Paulo, claro. e mais uma coisa, né? Quando era uma loja só, eu era o gerente, né? Eduarda era a gerente da loja. Todos os problemas era a gente que resolvia, né? Hum, E hoje a gente tem a necessidade de ter um gerente. A gente até não tem ainda um gerente em cada loja, mas a gente está vendo hoje a necessidade de ter um gerente em cada loja, de repente subgerente, né? De ter as seções da empresa assim mais, né? Mais separadas, mais organizadas. legal, legal, massa. É isso mesmo, né? A estruturação para depois crescer, né? Se a gente não tiver isso, depois você chega a 10, 15 unidades, o negócio começa a perder o controle, né? Você tem depois que voltar um passo atrás, né? Legal, massa. E Sara, me conta, como é que você vai convencer o Serginho agora? Agora essa é a ideia, hein? De uma expansão, o que que vocês pensam para o futuro? Conta um pouquinho sobre isso aí que já está no radar de vocês. Então, essa drogaria, ela, como ela leva uma imagem, ela não é uma drogaria que realmente a gente tem a ideia de expansão, é uma realidade bem diferente da do Léo, em termos de unidades. E a gente poderia ter migrado isso até num certo momento. Eu pensei em tirar a imagem do Sérgio, né, e deixar na retaguarda para que nós talvez aumentássemos em número de lojas, porque para aumentar em número de lojas nós teríamos que tirar a imagem do Serginho, né, tirar essa farmácia do Serginho. Mas nós até então não achamos que era interessante. Então, ao contrário do Léo, nós não aumentaremos em número de lojas, mas nós pretendemos ampliar o espaço Legal. e estamos em estudo de um projeto para a farmácia magistral, já que temos essa grande inclinação para indicação e aí, de repente, essa drogaria vai realmente se transformar na farmácia, né? Aí, juntando com a parte magistral. Conta um pouquinho, pessoal, o que que seria essa É farmácia? a farmácia de manipulação, porque Uhum. nós, na realidade, nós não temos farmácia, né, Léo? Nós temos drogarias. Sim. E porque o termo farmácia ele se refere à manipulação, ao magistral, à manipulação de medicamentos. E aí a nossa ideia e está sob avaliação, já, na verdade, está até sob andamento na Vigilância Sanitária Estadual, porque exige todo um processo bem burocrático para a abertura de uma farmácia magistral, mas a nossa ideia é em ampliar para esse novo ramo, deixar as duas coisas juntas, mas numa loja ampla e que abordasse também esse tipo de comércio. Nossa, eu gostei desse nome, hein? Quando você for Farmácia abrir, magistral? ó, quando você for abrir, não vai colocar farmácia de manipulação, não. Você vai colocar farmácia magistral. Isso aí eu acho que já pode ser até o nome Maravilhoso, hein? Ótimo. Mas que legal. Isso é muito interessante porque a gente vê que vocês continuam com interesse de expandir, de né, escalonar o negócio de vocês, mas ainda assim aproveitando, né, o que vocês têm de um ponto muito forte, né? Que é a imagem do Serginho. Muito legal Isso. essa ideia de E vocês. nesse ponto, o Serginho teria liberdade também para fazer indicações com as suas próprias fórmulas, É né? verdade. Entrando nessa questão aí de exclusividade, mas uma exclusividade onde ele pudesse estudar e caminhar com uma evolução de fórmulas. Legal, ótimo. O Léo falou em importância de estudo, nós também vemos isso, porque assim, se você quer focar em atendimento ao cliente, você tem que estudar. E o Sérgio já está na especialização de farmácia clínica, dentro dessa pegada que ele gosta, então a gente também reconhece. Quando a gente fala assim, você quer ter farmacêuticos trabalhando, eu falo que o nosso sonho seria que os balconistas fossem todos
farmacêuticos, né? Não que todas as funções da drogaria estivessem em farmacêutico, até porque o farmacêutico, a formação maior é em atendimento e não em administração, né, Léo? Essa, Sim. inclusive, é um dos desafios aí dos farmacêuticos de gerir, porque eles são muito. Não sei se as faculdades de farmácia mais recentes estão abordando mais a questão da gestão, mas o farmacêutico geralmente ele vem com uma formação muito de atendimento e não de gestão. Então, quando eu falo assim, o nosso sonho, nossa idealização seria ter balconistas farmacêuticos, não todas as funções da drogaria sendo executadas por farmacêuticos. Se fosse todo mundo também ia ficar igual os Upa-Lupas na fantástica fábrica de chocolate, né? Você olha todo mundo igual. Eu acho que não vai, não seria legal, né, para pluralidade do negócio, né? Igual você disse, né? Pessoas com conhecimento de gestão, pessoas com conhecimento de atendimento, pessoas com conhecimento de legal, comercial, né? É isso mesmo. Bom, e ó, para a gente poder finalizar nosso bate-papo aqui, gostei demais. É, assim, e aí é uma ideia mais da gente não falar da farmácia, mas do que da vivência de vocês. Quais conselhos, e vamos começar pelo Léo, quais conselhos você daria para alguém que está começando na primeira unidade, primeira loja de uma farmácia, aliás, de uma drogaria, agora eu já aprendi com a Sara já, de uma drogaria baseado no que você viveu, no que você estudou, quais seriam os conselhos assim? A pessoa está lá em março de 2020, né? Igual vocês estavam lá para lançar. O que você falaria para a pessoa assim? Cuidado com isso aqui, que isso aqui dá merda. Conta um pouquinho sobre esses primeiros conselhos que você daria para essa pessoa. Eu acho que o nosso ramo é um ramo muito específico, né? Acho que quem não está acostumado e entra assim, pensa assim, nossa, é outro mundo, sabe? Tem legislações muito específicas, né? O medicamento já em si é uma coisa muito específica, uma coisa muito diferente do usual. Realmente, você tem muita coisa a aprender sobre o medicamento, né? Então, acho que antes de querer ter um próprio negócio, acho que é importante ter uma experiência trabalhando em alguma unidade, né? Não sendo o proprietário daquela unidade, mas de repente trabalhando no balcão ou na gestão, enfim, eu acho que é importante ter uma experiência já prévia, porque a chance de dar errado é muito grande, porque tem coisas, situações muito específicas que exigem, né, essa experiência prévia. E no começo é muito difícil, né? A gente trabalha muito, então tem que estar preparado para trabalhar dia e noite, né? Para esquecer um pouco assim a vida pessoal, né? Porque o começo nos exige muito. E acho que muito estudo, né? O constante aprendizado é muito importante, porque também é um ramo que está se renovando, né? Sempre. E muito importante se organizar, né? Ter processos bem definidos para conseguir separar, assim, essa vida de trabalho da vida pessoal, né? Porque se a gente ficar somente trabalhando, a gente acaba enlouquecendo, né? E realmente, assim, farmácia, comércio é um ramo que nos toma muito tempo, né? Exige muito de nós. E acho que quanto mais a gente é organizado, mais processos a gente tem, e quanto mais a gente delega algumas funções, né? A gente consegue conciliar bem, assim, né? A vida pessoal, a vida de trabalho. E acho que quando a gente está bem resolvido em relação a isso, a gente acaba rendendo mais, né? E tendo um resultado melhor também. Legal, ótimo. Great advices. Agora, Sara, conta aí. O que que você recomendaria para uma pessoa que está no dia um da farmácia? Não, não vale recomendar, não vá, não, viu? Desista, não. Quais são os seus conselhos para a pessoa ter um caminho melhor aí? Eu acho que a pessoa precisa ser esclarecida que ela está montando uma empresa. E empresa não se faz com coração, com intuição. Gerir empresa é com indicadores, é com número, não é com impressões.
e ter esclarecido que esse mercado de drogaria, ele cada vez menos aceita amadores. Então, exige muito estudo e muita gestão. Ó, o Serginho veio aqui dar um oi. Olha aí, hein? Pô, eu achei que não ia aparecer o Serginho, aí agora conhecemos, hein, gente? Olha aí. E aí, Serginho, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, Ó, tudo. metade do podcast aqui hoje foi sobre você, viu? Opa, obrigado. Eu só fiquei meio curioso, por que que eu tenho que aceitar uma novidade, alguma coisa? É o quê? Não, não, não tem novidade, não. E que vai ser difícil eu aceitar, não sei o que aí, mas eu. Ah, não, não, não falei que você tem dificuldade em aceitar a precificação. Não. Não, legal. Ó, isso aí é algo, ó, que eu fiquei sabendo que você atua, você já teve um momento da época que tava trocando asfalto aí, depois eu quero todos esses vídeos, hein, gente, pra Eu gente vou mandar para você as fotos. colocar aqui na descrição, viu? O pessoal precisa ver, pô, Serginho, além de um farmacêutico, e ela tava até falando, né, desse cuidado que vocês têm com o pessoal, né? Além disso, você também traz aí uma veia super artística aí pro negócio, hein? Ainda eu vou conhecer Sim, pessoalmente a farmácia. olha, aconteceu o seguinte, estava com a reforma do asfalto, o pessoal estava com dificuldade de entrar nos estabelecimentos, né? Quando arrancou a nossa calçada, eu coloquei um tapete vermelho, Ah, é, nós colocamos um tapete vermelho, colocamos um acesso. Olha colocamos um acesso para a pessoa entrar, colocamos sinalização no asfalto, fizemos uma diferença. Fiz um vídeo pulando um morro de terra, falando: olha, gente, vocês não podem vir, mas nós vamos até vocês. Manda um WhatsApp através do telefone e tal, e nós vamos levar. Não precisa vir, não. A gente leva. Ele é olha bem aí, exato. gente. Gente, eu quero ver. Não, então depois, Sara, ó, você me manda para a gente poder colocar aqui no link Tá esses vídeos para bem. o pessoal também assistir. Tá Combinado? ok. Combinado. Até mais. Tchau, Bom te tchau. conhecer, viu, Serginho? Até mais. Bom, Obrigado. aí, ó, agora tá completo, né? Porque a gente tava falando dele, agora a gente conseguiu conversar com ele. Mas, Sara, você tava falando em relação, óbvio, né, a gente tem que, né, ter um processo mais estratégico, baseado em dados. Você tem alguma coisa para poder completar Então, nesse? esse é o meu conselho, que a gente estava abordando o tema para iniciantes, né? Alguém que pensa sobre uma drogaria, que entenda de gestão, que comece estudando gestão, é, até contratando pessoas que possam auxiliar nessa tomada de decisão de abertura de empresa e que saia dessa mentalidade, porque eu talvez seja uma realidade aqui ou um pensamento meu, mas que saia assim desse ilusionismo que talvez o farmacêutico tenha de sair da faculdade e aventurar numa abertura de empresa sem conhecimento sobre empresa, sobre gestão. E empresa não é instituição de caridade, né? Pelo menos aqui não é instituição de caridade. Não sei se, se as do Léo são, mas empresa é para ter lucro. E Sim, para ter lucro precisa de um misto de várias coisas, e dentre elas a gestão impera fortemente. legal. Léo, deixa suas redes sociais da sua farmácia, para o pessoal seguir e continuar acompanhando aí o seu trabalho. O nome da farmácia é Farmacia, né, com PH e com Y. É farmacia.cecília o Instagram e tem também farmacia_Algarve. Legal, ótimo. Ah, gente, eu acho muito chique esses nomes do Sul, viu? Não, já começando pelo sobrenome do Léo, né? Agora você me conta, Léo, como é que pronuncia seu sobrenome? É Schmidt. Como é É que é? Schmidt, Schmidt. Ah, legal, ó. é alemão. Legal. Pessoal, muito obrigado. Agora, a Sara vai falar também as suas redes sociais da farmácia, porque a gente precisa também acompanhar aqueles vídeos, né, que a gente estava falando aqui, hein? Olha que Não apaga não, interessante, viu, Sara? Agora que o povo vai ver, hein? nossa farmácia chama Droga e Cia. Olha, Olha, cara, que legal, hein? e a do Léo é Farmácia.
Verdade. Drogacia, e a nossa rede social é @farmácia do Serginho. Ai, legal. Legal, ótimo. Pô, é muito legal. Gente, queria agradecer demais, tá? A presença, a participação de vocês, né? Essa 1 hora e pouquinho que a gente teve aí para a gente poder conversar, eu tenho certeza que agregou muito, né? Deu muitos insights a todos aí que acompanharam. Espero que vocês também tenham tido insights para o próprio negócio de vocês, né? E ideias esclarecedoras. É sempre muito importante e bom conversar, né? Com pares, né? Para a gente poder estar alinhando cada vez mais os caminhos, entendendo para onde ir, né? E gostaria de agradecer demais, viu? Vocês pela participação, pelo tempo despendido. Espero que a gente continue, né, em contato e quem sabe a gente não faz depois um segundo round aí, né, daqui a algum tempo para a gente poder falar como é que vocês estão indo em tudo isso aí, né? O Léo na nova unidade, a Sara nessa nova jornada aí da farmácia magistral. Pô, eu tô curioso, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite, Paulo. Foi um prazer estar aqui. Valeu. Realmente, muito obrigada. Obrigadão, gente. Tudo de bom para vocês. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, que eu já falei, o Instagram, o YouTube não está entregando aquela que é uma beleza. E, obviamente, curtir e compartilhar para todos os seus amigos, colegas de trabalho. Vai ser muito importante para a gente poder continuar levando esses episódios para todos vocês, viu? Obrigado aí a DRB Consultoria, PG Pharma, em oferecimento a mais um episódio que foi maravilhoso esse episódio. Até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau.